Hoje o vídeo vai ser assim, no escurinho do meu apartamento. Eu fiz esse vídeo desse jeito mesmo, mais descontraído e até com essa luz meio assim, pra te contar algumas coisas, pra ver se de alguma forma eu posso te inspirar caso você sinta que você também sente essas coisas que eu sinto, pra você não se sentir sozinha e nem eu. Eu sou uma pessoa que tenho hipersensibilidade sensorial. E uma das coisas que eu tenho a hipersensibilidade em muitos momentos é que quando eu tô em momentos de criação muito intensos, eu prefiro trabalhar muitas vezes no escuro. Eu prefiro muitas vezes fechar a janela aqui do meu apartamento. Eu tô na sala nesse momento, então eu fecho a janela, fecho a cortina, para que o som, o ruído de fora não chegue até mim o máximo que puder, para que a luz também de fora ou até as distrações de fora não cheguem até mim enquanto eu estou produzindo, enquanto eu estou escrevendo, então, enquanto eu estou falando. Inclusive, hoje eu precisei gravar esse vídeo dessa forma, porque eu não tava conseguindo gravar de um outro jeito. Tipo assim, se eu colocasse meu material ali, a luz, toda a parafernália que eu uso, às vezes a própria ring light ou a própria rua, eu tava me sentindo overwhelmed. Eu tava me sentindo sobrecarregada sensorialmente. Até posso falar mais sobre isso, sobre os diagnósticos e tudo mais com vocês mais pra frente, mas eu só queria mesmo falar sobre criatividade hoje. Porque às vezes, né, como hoje era um dia em que eu falei, puxa, eu quero gravar um vídeo, quero falar sobre os assuntos que tem muitos na minha cabeça. Mas, como vocês sabem, alguns vídeos eu tô comentando que eu tô passando por um momento bastante desafiador, com bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muitos desafios, e um dos desafios é que eu tenho tido problemas com relação ao sono. Aparentemente foi porque eu tava tratando algumas coisas em mim através da homeopatia. Pelo que a gente entendeu foi isso, né? E o remédio, de alguma forma, tava começando a me causar alguns efeitos meio que rebote, assim, sabe? E aí eu fiquei num estado de vigilância por alguns dias, acho que mais de 10 dias, bem mais do que 10 dias. Parece que meu sistema nervoso começou a ficar super ativado. Então, eu ficava o tempo todo em estado de vigilância. Em muitos dias eu não consegui dormir, efetivamente, descansar. Tanto é que nesse final de semana, nesse feriado que teve da Páscoa, Tiradentes e tudo mais, eu passei dormindo muito tempo durante a noite. Então eu dormi tipo 9 horas da noite, 10 horas da noite, fui acordar 8, 9 horas da manhã, pra realmente conseguir... Eu sei que isso não tira o atraso do sono, mas foi uma forma que eu tive de conseguir me sentir menos sobrecarregada com toda a situação que estava acontecendo. Então, ao mesmo tempo que tem tanta coisa acontecendo por aqui, e eu não gosto de ficar falando em detalhes a todo momento, eu sempre gosto de falar que alguns detalhes eu gosto de deixar para que os momentos certos se revelem para eu trazer para vocês. Outros eu mesma gosto de manter para mim. Eu sou uma pessoa muito introspectiva, apesar de para muita gente não parecer. Então eu não sou de ficar revelando muita coisa da minha vida ao mesmo tempo, assim, eu gosto da exposição, eu acho muito importante, eu gosto desse contato, mas ao mesmo tempo ele é um pouco limitado pra mim por conta de algumas situações, né, de algumas particularidades do meu funcionamento mesmo, né, e isso eu fui aprendendo com autoconhecimento. E o autoconhecimento me permitiu entender também que em momentos em que eu tô com muita dificuldade de me conectar com a minha criatividade, uma das coisas que mais me auxiliam é reduzir os estímulos. Eu vejo que, assim, tem muita gente que tem muita dificuldade, às vezes, de se concentrar para escrever alguma coisa, para trabalhar, para criar alguma coisa, para desenhar, criar uma apresentação, fazer alguma coisa que, enfim, esteja relacionada à criatividade no seu trabalho. E às vezes a gente empaca, sabe aquele momento que a gente tem um bloqueio criativo, como eu acabei tendo nesses últimos dias para voltar? Como eu tava com muita estimulação, né, muito estímulo sensorial, para mim foi muito difícil voltar a trabalhar depois disso. E aí eu precisei, para poder criar, né, e aí eu precisei voltar ao eixo, e hoje eu fechei tudo. Faz vários dias que eu tô fechando tudo, inclusive, e é impressionante quando eu fecho, como eu consigo me fechar em mim, como eu consigo acessar algo muito especial dentro de mim. Eu consigo acessar partes minhas que eu não consigo acessar se eu tiver com muita influência ao meu redor, com muito estímulo ao meu redor, enfim.
Tem muita gente que trabalha, às vezes, em ambientes em que não consegue fechar. Então, se você trabalha no ambiente coletivo, uma empresa, qualquer outro lugar, vou fechar a cortina, galera, tipo, vamos ficar no escuro aqui, não vai rolar. Mas você pode ir se você sente isso, a sua hipersensibilidade acaba acontecendo também, ou se você tem outras formas de produzir, você descobre outros mecanismos que fazem com que você seja mais estimulada na hora de criar. Eu sei que muitas vezes é muito difícil fazer isso no coletivo, mas faz o que é possível ao teu alcance. Eu sempre tive hipersensibilidade sensorial, mas recentemente que eu descobri isso, né, faz pouco tempo, faz alguns anos. Mas no corporativo, lá atrás, quando eu trabalhava numa multinacional, eu tinha problema com som eu sempre tive problema com ruído e tudo mais, e problemas de concentração. E naquela época, eu me lembro que eu colocava fone de ouvido, era o único jeito que eu conseguia me concentrar para trabalhar, entrar em Nárnia, assim, sabe? Conseguir mandar ver no que eu precisava fazer. E aí eu colocava fone de ouvido e as coisas fluíam melhor. Mas eu não posso pôr fone de ouvido no meu trabalho. Tá, mas quais são as ações que você pode tomar? Não precisa ser só no teu trabalho, às vezes é na sua própria vida. Às vezes você tá hiperestimulando em vários sentidos, seja na rede social, o tempo todo ficar vendo Reels, vendo stories, hiperestimulando, sabendo de tudo ao mesmo tempo, barulho alto em casa, né, TV alta em casa, é muito barulho onde você mora. Então tudo isso você pode, ou onde você mora é muita luz, é muito... Às vezes você diminuir a luz, por exemplo, eu não sei se você tá vendo, mas em casa eu tenho essas luzes indiretas. Isso é uma coisa que a gente fez sem eu saber naquela época que eu tinha essa hipersensibilidade sensorial. E essa é uma das coisas que a gente mais gosta, que eu mais gosto particularmente aqui em casa. Porque chega no final do dia, muitas vezes, eu não quero que a iluminação seja aquela iluminação forte, sabe? Que me deixe muito ativa. Eu já gosto de ir desligando aos poucos e me sentir mais acolhida, me sentir mais em casa. Isso é uma coisa que também permite que a minha criatividade comece a fluir melhor. Quando a gente fecha a cortina, quando eu fecho as coisas aqui, eu me sinto mais acolhida, eu me sinto mais protegida para criar. A segurança é algo muito importante na criatividade. Então, é como se eu, de alguma forma, estivesse cuidando do meu próprio casulo para que pudessem sair coisas muito interessantes disso. Então, também senti de falar isso para você. É isso, aos pouquinhos voltando. Até comentei com vocês sobre... agora um update sobre as coisas que têm acontecido. Tenho melhorado muito da lombar, tenho entendido esses processos, melhorei bastante da insônia também, tô tratando da melhor maneira possível, as coisas têm se encaixado, continuo nos momentos de pico, de muitos estresses, sei lá como chama isso, muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo conseguindo me sentir mais centrada com essas medidas que têm sido muito importantes e fundamentais para que eu consiga seguir em frente com o meu trabalho em cima de tudo isso, porque eu acho que a vida, ela sempre está acontecendo e o nosso trabalho sempre sofre impacto, principalmente se o nosso trabalho é mais criativo, ele é mais voltado para esse tipo de trabalho como o meu, de escrever, de palestrar, de trazer conteúdos para as redes sociais. É sempre muito importante que eu cuide do meu emocional, mas assim, fundamental, cuidar do meu emocional, cuidar da minha energia, porque é muito importante que eu intencione com a energia correta o meu trabalho e o meu servir da melhor forma possível para que a energia correta possa chegar nas pessoas. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte aqui para que ele possa chegar para mais pessoas. E se fez sentido no seu coração, me segue aqui, se inscreve aqui no canal para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima!